Olá, sejam todos muito bem-vindos. Espero encontrá-los todos bem e se cuidando. Eu sou a professora Regina Medeiros, eu sou coordenadora dos cursos de Marketing e Gestão Comercial da Estácio Unidade Interlagos e hoje eu estou aqui para que nós possamos conversar um pouquinho a respeito de um assunto extremamente importante e relevante, né? Hoje nós vamos falar a respeito da importância do atendimento ao cliente, só que nós vamos falar daquele atendimento impecável ao cliente. Na verdade, a gente precisa levar em consideração que o atendimento, ele sempre tem um papel estratégico, sobretudo quando nós pensamos em conquistar novos clientes, mas também e principalmente na manutenção daqueles clientes que nós chamamos de habituais. São aqueles clientes que já temos, né? Então, durante a visita do nosso cliente, é fundamental que a gente consiga demonstrar muito interesse e preocupação em entender quais são as necessidades, né? O porquê que essas pessoas estão chegando até nós, o que elas buscam, na verdade, e cabe a cada um de nós que trabalhamos com atendimento prestar a essas pessoas todas as informações adequadas, atender aquilo que ele busca de verdade, né? Então, assim, a gente sabe que geralmente os profissionais que atuam na linha de frente, né, eles são os grandes cartões de visita e os responsáveis pelo bom funcionamento de toda uma engrenagem que envolva o atendimento, que envolva essa fidelização, essa hospitalidade no que diz respeito ao cliente. Quando eu falo de profissionais de linha de frente, eu estou falando aqui orientadores de um modo geral, orientadores de tráfego, seguranças, concierge, todos aqueles que trabalham na recepção principalmente, aqueles que trabalham na manutenção, no atendimento geral. Na verdade, são todas aquelas pessoas que tenham contato direto ou indireto com o cliente, seja esse cliente interno ou seja esse cliente externo. Então, são essas as pessoas que funcionam, que atuam, na verdade, como sendo um grande cartão de visita, né, para a empresa. Elas são a primeira impressão. À medida que as pessoas chegam na empresa, são essas pessoas que estarão ali e são elas que vão prestar os primeiros atendimentos e vão entender as primeiras necessidades desses consumidores. Então, cabe a esses profissionais o tempo inteiro fazer um trabalho muito consciente, um trabalho muito coerente e principalmente um trabalho de extrema qualidade. Por isso é importante que a figura e o perfil das pessoas que atuam na linha de frente seja o perfil de o máximo possível flexível. E além de tudo, precisa pensar bastante rápido. Por quê? Porque essas pessoas precisam se adequar muito rapidamente a cada uma dessas situações que são trazidas, né? Cada cliente que chega é único, cada cliente ele é único e acabou, né? Ele traz as suas necessidades, ele traz as suas próprias expectativas e cabe a nós que estamos na linha de frente identificar rapidamente e por isso é necessária a flexibilidade. Por quê? Porque nós precisamos nos adequar o tempo inteiro a tudo aquilo que esses clientes buscam, na verdade, e transmitir para eles o tempo inteiro, transmitir confiabilidade e segurança. Todos aqueles visitantes, quando chegam, eles precisam sentir essa confiabilidade e essa segurança. A gente precisa, na verdade, entender o que significa atender bem. A gente fala, precisa atender bem, mas o que é atender bem? E aí eu queria fazer uma pergunta para cada um de vocês que estão aqui, que estão aí me vendo nesse momento. Eu queria que vocês fizessem uma reflexão, na verdade. Para você, qual é o significado de atender bem? Até que ponto vai este atender bem? O que se espera, na verdade, de uma pessoa quando ela está atendendo bem? O que ela precisa estar fazendo? O que ela precisa estar realizando?
A gente precisa considerar também que o bom atendimento, ele sempre vai ser, né? Ele depende sempre da visão do cliente. Por que da visão do cliente? Porque o cliente é quem vai ser impactado diretamente. Então é ele quem vai trazer este parâmetro, é ele quem vai trazer essa referência de se ele está tendo ou não um bom atendimento. Né? Muitas vezes um erro logo de início, um erro de comunicação, acaba sendo responsável por fechar portas e assim, acaba afastando da gente uma boa oportunidade de negócio, uma boa oportunidade de fidelizar esse nosso cliente. Por isso, a gente precisa estar sempre consciente de que o público busca a empresa onde trabalhamos com uma demanda. E essa demanda, ela precisa ter uma solução. A coisa é simples. A pessoa chega com uma demanda, ela espera a solução. E cabe a nós buscar essa solução adequada, rapidamente e atender a essa necessidade desse cliente. Né? Por isso é muito importante a gente compreender qual é o problema do nosso cliente, até para que a gente possa dar o direcionamento adequado, a gente vai encaminhar para o departamento, para o colaborador, ou para aquele serviço que ele esteja buscando que seja mais adequado para resolver, para dar conta daquela necessidade que ele está trazendo. Né? O primeiro contato nem sempre vai fazer com que a gente consiga trazer um novo cliente para a gente. Não, o primeiro contato é aquela coisa sempre muito cautelosa, né? Principalmente o cliente, ele está ali sondando, ele está percebendo, tentando perceber aonde ele está pisando. Então ele é muito cauteloso nesse primeiro momento, nesse primeiro contato. E cabe a nós, exatamente aí, sermos o mais empáticos, o mais simpático, o mais atencioso, né? E o mais prestativo possível para que a gente consiga captar esse indivíduo, para que a gente consiga conquistar, na verdade, a simpatia e a confiança desse indivíduo. O visitante, num primeiro momento, ele pode estar pura e simplesmente fazendo uma pesquisa de mercado, está procurando conhecer, buscando informação sobre produtos, sobre os serviços que a empresa que a gente está representando tem a oferecer. Então nós precisamos ser muito claros e muito objetivos e mostrar a ele tudo aquilo que nós temos disponível, né? E isso precisa ser feito com muita tranquilidade. Nesse momento, o atendimento precisa atuar para causar uma impressão extremamente positiva e aí sim criar possibilidades de possíveis novas visitas. Né? Nós precisamos saber, na verdade, como é que a gente vai receber esse cliente da gente. Num primeiro momento, é muito importante deixar claro, né, que quem está na linha de frente, para a gente que está na linha de frente, é muito importante ficar muito claro para cada um de nós que, assim, tanto seja um cliente interno quanto um cliente externo, nós não podemos de maneira alguma fazer nenhum tipo de distinção. Tá? O cliente chegou, é um cliente como qualquer outro. Nós não podemos ter diferença de tratamento, porque é A, porque é B, porque é C ou porque é D. Tá? Quem está na linha de frente precisa ter muito claro essa concepção. Nós não podemos fazer nenhum tipo de distinção, principalmente baseado em pré-julgamento. Às vezes acontece de nós estarmos diante de uma pessoa pela primeira vez, às vezes até pela segunda, pela terceira. Nossa, essa pessoa me parece ser antipática. Gente, ninguém parece nada, tá? Nós não podemos fazer nenhum tipo de julgamento. Nós estamos ali exercendo um determinado papel e esse papel precisa ser exercido da melhor maneira possível, sem julgamento, tá? Esse é ponto básico. Não podemos de maneira alguma nos dirigir a um cliente já baseados em pré-julgamentos. Nós precisamos de total isenção. É simples, isentos, cordiais, educados e isentos. Muito bem. É imprescindível que a gente atenda bem qualquer pessoa, tá? Independente de como essa pessoa, como esse cliente, como esse visitante se vista,
independente do modo como ele se expresse, do modo como ele fale e principalmente do modo que ele se comporte, né? É claro que a gente vai sempre estar prestando atenção, mas nós não podemos fazer nenhum tipo de pré-julgamento e não podemos fazer nenhum tipo de distinção. Quando o cliente chega, é fato que nós precisamos imediatamente colocar um sorriso bastante satisfatório no rosto, né? Isso não pode faltar de maneira alguma. E nós precisamos também cumprimentar essa pessoa de uma maneira educada, de uma maneira formal e profissional. Tá? A gente precisa lembrar sempre que este primeiro cumprimento precisa ser rápido, porque nós sabemos que o cliente não gosta de esperar, ele não está ali para esperar. Quando ele nos procura, quando ele procura um setor de atendimento, o que ele está querendo? Ele quer uma solução para um problema, ele quer uma informação, ele está necessitando de uma ajuda. Tá? E ainda que a gente esteja extremamente ocupado naquele momento, nós precisamos dizer ali de imediato, pelo menos assim: olá, tudo bem? Como você está? Se importa de esperar só um minutinho, por gentileza? Já já eu vou te atender. Por favor, aguarde. Sente-se, aceita uma água, aceita um café, enfim, depende daquilo que esteja à nossa disposição. Né? Se estivermos num ponto onde haja algo que a gente possa oferecer a esse cliente para que ele possa esperar, é nesse momento que nós precisamos fazer. É claro que a gente não pode esquecer de pedir licença também, só um minutinho, por favor, também para aquele cliente que nós estamos atendendo na frente de um outro, né? A gente está falando quando os clientes estão chegando. Não é ir falando de qualquer maneira, sem tira a atenção de um para dar atenção para o outro. Não, nós precisamos ser cordiais e precisamos colocar uma prioridade. Mas também não podemos deixar aquele cliente, eu estou atendendo alguém, então você vai ficar aí que eu nem vou olhar para você. Nós precisamos estar atentos. Eu estou atendendo uma pessoa, chegou uma outra, eu olho para essa pessoa, eu já faço um contato visual com essa pessoa, também com um sorriso no rosto, né? Isso é automático, isso precisa acontecer. E a partir desse momento, já dou a orientação. Só um minutinho, aguarde um minutinho por gentileza, que eu já lhe dou atenção, eu já lhe atendo. É simples, gente, tá? O que nós precisamos, na verdade? Manter o controle, né? Nós precisamos aprender também a ouvir aquilo que os nossos clientes têm a dizer pra gente. Nós precisamos ouvir os nossos clientes e nós precisamos nos dirigir a esses nossos clientes com uma coisa chamada empatia, né? Nem sempre o cliente tem razão. Nós sabemos disso e ninguém está refutando essa premissa. Nós sabemos que, principalmente hoje em dia, nem sempre o cliente tem razão. Mas até mesmo nesses casos, nós precisamos dar a eles a devida atenção. E precisamos, de uma maneira muito calma, muito cautelosa e muito ponderada, tentar mostrar a ele onde ele está, o ponto de equívoco dele. Né? A gente não pode se perder, a gente não tem que ficar desesperado, a gente não tem que ficar irritado, não tem que ficar nervoso de maneira alguma. Porque se a gente atende esse cliente com um pouco mais de grosseria, ele vai devolver grosseria. E aí a gente começa a errar exatamente aí. Então, quando o cliente chega, principalmente aqueles clientes mais exigentes, aqueles clientes mais contestadores, nós precisamos manter a nossa calma. Nós estamos fazendo um trabalho, então nós precisamos manter a nossa calma. O cliente está ali buscando informação, o cliente está ali buscando orientação e cabe a nós até mesmo acalmar essa situação para que ele possa dar uma relaxada e aí sim a gente consiga conversar com ele de maneira adequada. Né? Às vezes, apenas ser ouvido, respondido e bem tratado já é o suficiente para deixar esse cliente mais calmo. Né? Então, nós precisamos aprender a fazer as perguntas corretas, demonstrando muito interesse por ele. Principalmente quando a gente percebe que ele está realmente irritadiço, nervoso. Faz a pergunta certa, olha para ele, presta atenção.
Gente, quando a gente fala de relacionamento, né, a questão precisa ser, de atendimento principalmente, a questão sempre precisa ser olho no olho. Né? A gente não pode falar com a pessoa olhando para um lado, olhando para o outro e passando aquela sensação de que estamos incomodados em estar fazendo o nosso trabalho. Isso não podemos esquecer. Quando estamos atendendo, é o nosso trabalho. Nós escolhemos, nós optamos, nós aceitamos. E o cliente não tem nada a ver com o fato se nós não estivermos contentes, se nós não estivermos felizes. O cliente está ali e ele precisa ser muito bem tratado. O cliente está ali, ele traz uma demanda e cabe a nós tentar ajudá-lo a resolver esta demanda. São pressupostos, são elementos muito simples, inclusive. Isso tudo faz parte do dia a dia da gente, né? Ou deveria fazer, mas muitas vezes nós ligamos aí no nosso piloto automático e acabamos perdendo a nossa referência. Então é importante sempre respira fundo e começa tudo de novo. Respira fundo, põe um sorriso nos lábios. Hoje em dia a gente não consegue colocar um sorriso nos lábios, o que exige um pouco mais da gente. Hoje em dia nós trabalhamos de máscara, na verdade, e nós precisamos desenvolver a habilidade de mostrar ao cliente, de falar com o cliente pelos nossos olhos, pelo olhar. Né? E não dá para ser aquele olhar de raiva, aquele olhar de quem está querendo fulminar, né? O próprio cliente. Então a gente precisa demonstrar com os olhos que nós estamos ali disponíveis. E a melhor forma de fazer isso é olhar no olho do nosso cliente, é olhar para ele. Não olhar com aquele olhar crítico que muitas vezes nós temos. Não olhar de cima a baixo como se estivéssemos tentando descobrir, identificar quem ele é. Negativo. Nós precisamos olhar no olho para tentar entender o que ele busca, o que ele tem de necessidade. Tá? Isso é muito importante. Nós precisamos, na verdade, levar em consideração o feedback, né, que a própria empresa onde nós trabalhamos recebe do nosso consumidor. Isso é importante para a gente, porque à medida que a empresa vai recebendo feedback, ela tem condições de ir nos mostrando também, de nos dar feedback e nos mostrar em que pontos nós precisamos melhorar. Todo mundo, a gente precisa melhorar todo santo dia. Então todos nós temos essa oportunidade a partir do momento que um cliente dá um feedback ao nosso superior, que ele busca alguém, na verdade, para dar um feedback. E para a gente também é muito importante quando o cliente nos dá um feedback do atendimento que estamos dando a ele. Por quê? Porque assim nós conseguimos perceber pontos que podemos melhorar, pontos que estão muito bem estruturados também no nosso processo de atendimento, até mesmo no nosso trabalho, né, no nosso redor, no nosso setor de trabalho. E tudo isso acaba nos dando algumas ideias que são bastante significativas e vai nos ajudar a despertar uma maior sensibilidade, né, e dar um atendimento mais específico, dar um atendimento mais adequado ao nosso consumidor. Isso é relevante, isso é importante, é muito chato, a gente sabe que é muito chato muitas vezes quando o cliente, eu queria falar com um superior, ou quando a gente percebe que o cliente está preenchendo algum tipo de pesquisa, né, que a própria empresa deixa disponível para ele, isso traz um incômodo para a gente, porque imediatamente a gente começa a duvidar da nossa capacidade de atendimento, né? Vem aquela coisa, vem aquela ansiedade. Será que ele está falando bem ou será que ele está falando mal de mim? Mas eu atendi ele tão bem. Gente, não coloque isso na cabeça, tá? Mantenham-se na posição de vocês, mantenham a postura de vocês, tá? E isso é essencial. Isso já é um meio caminho andado para que as coisas possam começar a acontecer de uma maneira mais adequada. Né? Manter a tranquilidade, manter a serenidade, manter a autoconfiança. Isso é importante para cada um de nós. Uma outra coisa muito importante quando a gente está lidando com o consumidor, quando a gente está lidando com o cliente, é a questão da informação e da orientação.
né? Nós precisamos dar sempre informações e orientações corretas, informações e orientações adequadas, nem mais e nem menos. É aquilo que o cliente busca, é aquilo que o cliente precisa saber. Tá? Mas para que a gente seja capaz de dar essas informações, existe um pressuposto básico aí. Nós precisamos conhecer a nossa empresa. Nós precisamos conhecer o negócio, nós precisamos conhecer os processos que existem dentro da nossa empresa. É muito importante entender os processos, entender os procedimentos do próprio negócio, né? Porque a partir do momento que eu tenho conhecimento desses processos, desses procedimentos, eu vou conseguir dar uma informação muito mais assertiva. A partir do momento que eu sei o que eu estou fazendo, a partir do momento que eu sei o que eu estou falando, eu consigo transmitir isso para o meu cliente, e isso é credibilidade. E muitas vezes o cliente busca essa credibilidade, né? Se eu não sei a resposta, é melhor muitas vezes jogar limpo, jogar claro com este cliente. Senhor, senhora, neste momento eu não tenho essa informação para lhe dar. Entretanto, eu vou buscar esta informação e já eu retorno para lhe dar a sua informação. E o que é pior, a gente precisa retornar. Tem que ir em busca sim da informação e precisa voltar e dar o feedback e trazer a informação o mais claro possível para este cliente. A gente não pode deixar o cliente completamente vendido, tá? É nosso papel, é nossa função dar as orientações devidamente, né? Mas o que acontece se eu não sei dar a informação? Ninguém nunca me falou. Gente, é simples, vai buscar a informação. Procura alguém, procura um departamento que possa passar, que possa ajudar e vai em busca dessa informação, gente. É mão na massa, não é esperar que alguém traga pra gente caindo do céu. Nós também precisamos ser mais proativos, nós também precisamos buscar. Por quê? Ora, basta um simples exercício de empatia também. Eu vou me colocar no lugar do meu cliente. O que eu perguntaria? E veja se você tem essa resposta. Se você não tem essa resposta, é simples. Vai procurar, vai buscar essa resposta e já fica preparado e já fica bem informado, porque se o seu cliente te procurar, se o seu cliente lhe pedir esse tipo de informação, você já tem ela ali no seu repertório, né? É simples, são coisas muito simples. Uma outra coisa que a gente precisa considerar quando a gente fala em atendimento com excelência ao consumidor. Nós precisamos sempre nos comunicar de maneira positiva. É muito importante que a gente mantenha a postura cordial, como eu já venho falando, mas também uma postura profissional. Nós não estamos atendendo uma visita na nossa casa. Nós estamos no nosso trabalho e o nosso trabalho depende da nossa postura profissional também, né? Aliás, o nosso emprego muitas vezes depende dessa nossa postura profissional. Quando a gente está num ambiente de trabalho, ela precisa existir. Não tem jeito, né? Nós precisamos saber o jeito adequado de se comunicar. Nós precisamos utilizar os pronomes de tratamento corretamente. Gente, gíria. Nem pensar. Por quê? Isso é o mínimo que a gente precisa oferecer ao consumidor, ao visitante, ao cliente. Por quê? Porque isso é o mínimo também que eles esperam daquela pessoa que os está atendendo, né? A nossa forma de falar, a nossa forma de nos expressar, na verdade, são grandes reveladoras daquilo que a gente está sentindo num determinado momento. Tá? Se nós estivermos incomodados, se nós estivermos irritados, se nós estivermos achando que o nosso cliente está sendo um estorvo para a gente, que ele está nos atrapalhando, com certeza ele vai perceber e com certeza isso não vai trazer resultados muito positivos, muito adequados para aquilo que a gente pretende, não, gente. Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Jamais, mas jamais altera o tom de voz. Jamais permita que a sua emoção saia fora do controle, tá? Ainda que o cliente esteja tirando vocês do controle,
respira fundo, mantenha a postura e se mantenham, né, numa posição de profissional. Não esqueçam disso jamais. As nossas emoções, no momento que nós estamos atendendo, ainda que a gente em alguns momentos esteja com vontade, né, de sair correndo, a gente não pode sair correndo e largar o cliente ali. Esse sair correndo significa prestar um atendimento de péssima qualidade. Largar o cliente falando, nem pensar. Nós precisamos ficar, precisamos nos acalmar e enfrentar aquela situação. Nós precisamos sempre falar de maneira clara, com um tom agradável e assim, o mais natural possível. Gente, por favor, de maneira alguma, em nenhum momento que estejam diante de um cliente, diante de um visitante, de jeito nenhum, utilizar ironias, qualquer tipo de termo que expresse intimidade, florzinha, meu amor, minha querida. Na verdade, isso acaba soando de uma maneira muito desagradável para as pessoas, né? Isso muitas vezes, dependendo da nossa expressão, isso acaba denotando ironia. Então, para que a gente não corra risco, adota uma postura mais formal. Adota uma postura mais objetiva, mais natural, mas sem ironia, principalmente sem essas intimidades e principalmente sem qualquer tipo de atitude que possa trazer qualquer tipo de constrangimento àquele cliente ou àquele visitante. Nós sabemos que às vezes é difícil, né? Às vezes chegam pessoas completamente diferentes na frente da gente. Às vezes chega aquela pessoa extremamente bonita de parar o comércio. E é claro que a gente dá uma... Abalou, respira fundo e encara essas pessoas sempre da mesma maneira. Não existe o mais feio, então vai ter um tratamento diferenciado, o mais bonito vai ter um tratamento mais afetuoso. Gente, isso não existe, tá? O tratamento precisa ser o mesmo para todos. A nossa comunicação precisa ser clara e objetiva para absolutamente todos. Tá? Outra coisa muito importante, como eu já disse a vocês, não tem conhecimento, vai buscar. Muitas vezes o que acaba atrapalhando o trabalho de atendimento das pessoas, dar este atendimento para as pessoas, é essa falta de conhecimento. Né? Muitas vezes eu não tenho o conhecimento adequado, busca esse conhecimento. Mas não é apenas esse conhecimento acerca das questões da nossa empresa. Nós precisamos buscar conhecimento que também nos auxilie a melhorar as nossas habilidades. Desempenhar um bom atendimento, gente, eu garanto a vocês que não é um dom nato. Tá? Nós não sabemos, nós não nascemos sabendo dar um bom atendimento ou um atendimento ruim. Na verdade, trabalhar com o público, atender o público, é uma habilidade que é desenvolvida no decorrer do tempo. E é aprendizado, na verdade, é superação, é treinamento. É uma experiência que a gente consegue adquirir no nosso dia a dia. Tá? No nosso dia a dia, ela vai aparecendo. Nós mesmos temos condição de ir percebendo aquilo que nós estamos fazendo, né? E ir desenvolvendo e corrigindo as nossas próprias falhas ao longo do tempo. Existem várias formas de desenvolver as nossas habilidades e nós mesmos podemos fazer isso de uma maneira muito serena, de uma maneira muito tranquila. A realização de treinamentos, como esse que está sendo oferecido para vocês nesse momento, isso já nos ajuda e ajuda bastante. Então, quando a empresa se dispõe a oferecer um treinamento para a gente, nós precisamos estar sempre muito disponíveis. Nós precisamos estar abertos, inclusive, para ouvir aquilo que a empresa tem a nos dizer.
dizer. Nós precisamos receber de muito bom grado aquilo que a empresa está tentando fazer para nos ajudar a desempenhar nosso trabalho de uma maneira mais assertiva, com muito mais qualidade. Isso nos traz ganhos, inclusive. Isso faz com que a gente consiga ficar por bastante tempo dentro das empresas, né? Isso faz, inclusive, com que a empresa comece a olhar para a gente de uma maneira diferente e nos entenda e nos perceba como um elemento essencial para que aquela engrenagem, como eu disse lá no começo, possa funcionar adequadamente, né? Então, nós temos aí várias possibilidades. Os treinamentos, eles nos ajudam a ir melhorando cada vez mais essas nossas habilidades, esses nossos dons, né? Então, assim, a gente não precisa buscar apenas, ficar esperando apenas que a empresa traga esse treinamento para a gente. Cada um de nós tem consciência dos seus pontos fortes e tem consciência também dos seus pontos fracos. E cabe a cada um de nós também buscar a superação para cada um desses pontos, né? Nós precisamos buscar qualificação o tempo inteiro. Muitas vezes as empresas acabam oferecendo programas de capacitação e a gente também precisa bater lá na porta, eu preciso aprender a respeito de algumas coisas que impactam no meu trabalho. Por exemplo, as boas práticas que são adotadas dentro da empresa, as regras de comportamento que são aceitas e que a empresa espera também. A empresa precisa dizer pra gente o que ela espera da gente. Se a empresa não diz, cabe a nós também irmos saber o que ela espera da gente, entendimento a respeito da cultura organizacional, daquilo que o mercado está trazendo a respeito de atendimento. Cabe a gente também, com os nossos colegas, com os nossos superiores, sempre estar tentando comentar a respeito de um determinado caso, de um problema que um colega teve, conversar, né, entre as equipes e assim, nossa, aquele colega teve um problema assim com um determinado cliente. Se coloca no lugar, e se fosse comigo? E conversa entre a equipe, nossa, o que a gente teria feito, de que maneira a gente poderia, inclusive, ter se ajudado, né? Tudo isso faz parte de um processo muito importante, muito interessante de aprendizado, né? Outra coisa, a gente precisa sempre também buscar feedback com os colegas da gente. Nós precisamos também buscar aprender com os nossos próprios erros. Muitas vezes as pessoas, quando elas percebem que elas erraram, e se alguém vem e aponta o erro, elas se sentem extremamente ofendidas. Gente, não. Quem falou que a gente não pode errar? Errar faz parte. O problema é o que a gente faz desse erro da gente. Se a gente tenta, né, melhorar a partir daquilo que alguém está dando de feedback para a gente, que bom! Lembrem-se sempre que o feedback é uma excepcional fonte de informação a respeito do nosso próprio desempenho. E muitas vezes o nosso cliente pode nos ajudar. Busquem esse feedback, conversem entre vocês, peçam para que os chefes de vocês, para que os superiores de vocês, né, os gestores de vocês, estejam sempre conversando, trazendo aquilo que eles estão percebendo. Pergunta sempre, escuta, como é que eu estou me saindo? Falta alguma coisa? Eu preciso fazer alguma coisa? E também vale a autocrítica, né? A gente sabe quando a gente está errando, a gente sabe quando a gente está fazendo alguma coisa que não está bacana. Então, busca aprender. Se eu percebo que está me faltando algum tipo de conhecimento, algum tipo de qualificação, que as minhas habilidades não estão sendo bem desenvolvidas, por que não também buscar eu mesma me qualificar? Por que eu tenho que ficar esperando a empresa ter a iniciativa? Não, essa iniciativa também precisa partir de cada um de nós, né? Na verdade, a gente precisa lembrar que um bom atendimento é um investimento e vai trazer uma série de benefícios a curto prazo. Por quê? Porque ele está diretamente relacionado à concretização de venda de produtos e de serviços, né, que a empresa oferece. E quanto mais a empresa é capaz de vender, quanto melhor a entrega que a empresa faz para o consumidor, mais nós também ficamos seguros. Por
Por quê? Porque nós sabemos que temos todos os dias para onde ir, né? Principalmente nesse momento totalmente atípico que nós estamos vivendo. Quem trabalha com o consumidor nesse momento precisa ter muito mais tolerância, precisa ter muito mais cuidado. As pessoas, muitas vezes, elas buscam, inclusive, o profissional que está no atendimento como uma forma de ter alguém com quem ela possa trocar. Hoje, todos nós precisamos ser acolhidos e isso não é diferente com os nossos clientes. Eu queria propor a vocês que vocês imaginassem assim, se 10 clientes que entram lá na nossa empresa, né? 10 clientes que são atendidos por nós, saem com a percepção de que eles foram super bem atendidos, o que vai acontecer com esses clientes? Eles vão espalhar isso para outras 10 pessoas, cada um deles para mais 10 pessoas. Imagina o que vai acontecendo, na verdade, com a nossa empresa. Ela vai se consolidando cada vez mais, ela vai tendo uma situação cada vez melhor e, com certeza, você vai ser visto como uma peça fundamental para o sucesso da sua empresa e, assim, o seu emprego e a sua carreira, sem dúvida alguma, vão agradecer e vão agradecer de verdade, né? Agora, depois da gente ter batido esse papo, na verdade foi um bate-papo, são algumas dicas práticas de coisas que estão tão na nossa mão e que não são difíceis da gente praticar, gente. Isso é regra, inclusive, de educação, né? São pequenas regras de etiqueta que a gente precisa ter no momento que a gente está atendendo um consumidor, no momento que a gente está atendendo um cliente. E a gente precisa se colocar também na condição de cliente. Pensa assim, como é que eu gostaria de ser atendido? O que eu não gosto de vivenciar quando alguém está me atendendo? Inverte o papel, né? E agora, o que eu posso desejar a vocês é assim, pedir, na verdade, a vocês que vocês coloquem em prática, que vocês reflitam acerca do próprio desempenho, né? Cada um faça aí uma autocrítica, não precisa falar para ninguém, vai lá na frente do espelho e conversa um pouquinho com o espelho. E às vezes quando a gente se coloca na frente do espelho, a gente já consegue perceber algumas questões olhando pra gente. Às vezes eu tô olhando para mim e tô com a cara amarrada, e tô com a cara fechada. Se pergunta assim, será que eu tô fazendo isso quando eu tô lidando com o meu consumidor? Quando eu tô lidando com o meu cliente, com o meu visitante? Nossa, que coisa desagradável. E procura lembrar sempre disso e mudar. O que eu tenho a dizer a vocês agora, a dica que eu posso deixar, coloca tudo isso, são coisas pequenas, são coisas do dia a dia. Coloca tudo isso em prática, tá? E seja, na verdade, uma peça fundamental para o crescimento da sua empresa. Muito boa sorte a cada um de vocês. Nós estamos à disposição de vocês. Sempre que precisarem, podem nos procurar. Fiquem bem, continuem se cuidando e executem um atendimento excelente a cada um dos clientes de vocês. Até logo!